o que eu imaginei conversar com vocês, e nem sempre o que eu imagino eu converso, às vezes acaba tendo uma mudança de rumos aí, mas o fato é que o que eu imaginei trazer para vocês hoje nesse encontro tem muito a ver com o que Delaidinha já nos provocou. Então, minha fala vai ser uma fala muito mais talvez de complementar. Numa ou outra questão, eu queria provocar algumas reflexões, né? Mas vamos lá então, né? A Delaidinha fez referência a um documento que para mim é talvez uma das principais, se não a principal produção dos últimos tempos, a nos convidar a pensar sobre, não só sobre a existência humana neste planeta, mas sobre a vida neste planeta. Ela fez referência a um documento, uma encíclica papal, uma carta papal, chamada Laudato Si, que é do italiano, que significa, traduzindo para nós, louvado sejas. E aí eu queria começar chamando a atenção para um aspecto disso, né? Percebam que o Papa Francisco não fala, por exemplo, Laudato si Dios, louvado seja Deus. Ele fala louvado seja porque ele vai nos convidar a louvar, né? A referenciar a vida, a partilha. Deladinha, teu microfone está ligado, viu? A vida, a partilha, a Mãe Terra. Então, é um convite para louvarmos a celebração da vida, né? Que tem, numa dimensão divina, um sustentáculo, mas que não é uma relação de submissão ou de dependência de um Deus, mas de nos entendermos parte deste ciclo permanente, né? Integrada a uma grande teia chamada teia da vida. E ele faz referência, inclusive, a esse reencontro. A outra coisa que eu queria chamar a atenção na encíclica Laudato Si é que é uma carta para toda a humanidade e não só para a comunidade católica, como tradicionalmente as encíclicas papais o são. Talvez pela primeira vez, com exceção do Rerum Novarum, né, a encíclica papal Rerum Novarum, foi a que mais se aproximou dessa perspectiva, mas o Papa Francisco nos traz uma coisa extremamente importante, que ele convida a humanidade toda, independente de religião, independente da fé que nos pauta, a nos comprometermos com uma perspectiva ética, ecológica profunda. Uma perspectiva ética que entenda a ecologia não dessa forma rasa, como a gente aprende na escola, de associar a ecologia à plantinha que balança ali na janela da escola, mas, enfim, algo muito mais profundo, que nos leva, inclusive, a compreender que tudo está ligado a tudo, que há, portanto, uma relação de interdependência. E esse é um tema que está muito vivo em mim, porque eu publiquei ontem um artigo em que eu convido as pessoas a pensarmos sobre a urgência de uma pedagogia da interdependência e do cuidado. A outra coisa que é característica desse documento, e eu estou voltando a ele, embora Deladinha já tenha trazido elementos muito importantes, mas eu acho fundamental reforçar a necessidade da sua leitura, independente da nossa religião, e eu estou dizendo isso, inclusive, como alguém que não tem religião, né? Mas o Papa Francisco nos traz, nesta encíclica, uma visão holística, uma visão sistêmica de mundo que está à frente de muitos olhares. Ele dialoga, nesse documento, acerca muito baixa com o pensamento de Leonardo Boff, com o pensamento de Fritjof Capra, com o pensamento do biólogo chileno Humberto Maturana, com a turma que vem, com uma perspectiva da ciência noética, a que Deladinha fez referência anteriormente, ou seja, com a turma que está há algumas décadas tentando colocar em pauta algo que a humanidade, no geral, não consegue compreender. E o Papa Francisco se soma a esse esforço de forma muito interessante. Uma outra coisa que me chama a atenção na leitura do documento é a compreensão que ele tem de espiritualidade e de educação ecológica, que, de novo, né, uma espiritualidade que vai para muito além da religião, uma espiritualidade que nos convida a pensar nessa dimensão da inteireza do ser, né? Por fim, o documento é um documento que está dividido, se não me falha a memória, em 5 capítulos,
E no último capítulo, ele nos faz um convite e ele se baseia, né, ele vai recorrer a um método que pautou a nossa militância nas comunidades eclesiais de base, por exemplo, na América Latina toda, nos anos de chumbo, nos anos de repressão, na resistência, inclusive, ao período ditatorial, que, de novo, nos ronda como uma cadela no cio. O Papa Francisco baseia seu documento no método ver, julgar e agir. Ele nos convida a olhar para o mundo em que vivemos, ele nos convida a julgar, de julgar não no sentido de condenar, mas de refletir, de analisar cuidadosamente, a julgar tudo isso, e nos convida a agir no sentido da transmutação, da transformação de tudo isso. Né? Um mundo que já não nos serve, o velho paradigma que já não nos serve, como eu costumo dizer, não porque é velho, mas porque ele nega violentamente a vida humana e não humana. E, por último, há um convite muito escancarado, e ele diz isso com todas as letras. O Papa Francisco nos convida nesse documento a fazermos um debate sincero e honesto. E aqui eu vou recorrer, eu gosto muito da etimologia, que é essa ciência que nos ensina, que nos convida a pensar sobre a origem das palavras. E a palavra sincero tem uma origem que é muito interessante. Ela vem quando, na Idade Média, os artistas, né, principalmente escultores, faziam determinadas obras, e esta obra, uma escultura, por exemplo, saía com algum defeito, o pessoal usava cera para encobrir os defeitos, para ali mascarar o buraco, né? E aí os especialistas, os apreciadores de arte, ou os artistas que não se valiam desse recurso porque não concordavam com ele, criticavam e rejeitavam essas obras que vinham cobertas com cera. E aí uma obra verdadeira era uma obra sem cera, sincera. Tá? Então percebam o convite que nos está sendo feito, sabe, para que a gente possa adotar, e aí isso tem muito a ver com a gestão pública, para que a gente possa ter a transparência como um princípio, como um valor, que a gente possa ter a sinceridade no sentido de ser verdadeiro com o outro, de sermos verdadeiros, inclusive com nós mesmos. E ao ser verdadeiro, a gente está sendo também honesto com o outro e com a gente. Isso tem muito a ver com o que a Adeladinha nos provocou aqui durante a sua fala. Né? Bom, isso eram algumas pinceladas muito rápidas sobre o documento a que Adeladinha fez referência, que é a encíclica papal Laudato Si. E a Adeladinha também fez referência a um outro documento chamado Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma agenda proposta para 2030 por vários países, subscrita por vários países, um documento coordenado, construído a partir da coordenação da Organização das Nações Unidas. Tem aí duas questões, né? Primeiro, o fato de que os 17 objetivos que lá estão postos, com questões pontuais, uma ou outra, mas, no geral, são objetivos que precisam, sim, ser perseguidos. É claro que qualquer pessoa com um mínimo de compromisso ético com a vida vai saber da urgência, da necessidade da gente erradicar a pobreza e da gente não ter mais fome a nos campear, a nos rondar. Né? É claro que é fundamental que a gente tenha uma relação respeitosa, harmoniosa e cuidadosa com a Mãe Terra. Tudo isso está posto no documento. Mas tem também algumas coisas que não conseguem ter a profundidade que precisa ter. Objetivo 8, por exemplo, dos ODS, ele estabelece que é meta promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Aí eu queria me deter aqui especificamente nesse objetivo, apenas como exemplo, como um recorte, para não fazer uma análise do documento todo, até porque a gente precisaria talvez de um encontro específico para isso. Mas veja bem, primeiro, o objetivo fala de crescimento econômico. Isso vai na contramão
do que a gente vem discutindo já há algum tempo, que é a necessidade de encararmos de frente o desafio do decrescimento. Se a gente continuar crescendo, se o planeta continuar crescendo, se a economia global continuar crescendo no mesmo ritmo, da mesma forma em que a gente vem crescendo ao longo dos últimos séculos, esse planeta não aguenta. Então é preciso encarar que, em alguns casos, a gente precisa parar de crescer mesmo. E essa discussão a gente não consegue fazer a partir dos ODS, né? Essa é uma crítica que eu queria trazer para a reflexão da gente. Ele fala em emprego pleno, que é um discurso muito comum, muito presente naquela corrente da economia que a gente chama de uma corrente mais ligada ao estado de bem-estar social, né, o keynesianismo. Aliás, a expressão emprego pleno é uma expressão do keynesianismo, mas tem uma questão concreta. A gente está vivendo... A ideia de emprego pleno pressupõe a manutenção da velha relação capital-trabalho. E há algum tempo a gente fala da necessidade da gente ter uma perspectiva não do emprego, que mantém o velho modelo da relação capital-trabalho de exploração do trabalho, mas uma relação, uma perspectiva, inclusive nas políticas públicas, a gente possa trabalhar com geração de renda. Tá? Então, e aí significa pensar a economia local, significa pensar a economia solidária, a economia criativa, significa trazer para a ordem do dia outras perspectivas de geração de renda para as pessoas, né? Outras perspectivas de trabalho e de geração de renda que não seja necessariamente o velho modelo fabril do trabalho assalariado. Também com o cuidado de não cairmos aí no engodo de não termos trabalho assalariado, mas temos relações precarizadas de trabalho. Não é disso que eu estou falando. Não se trata da gente agora fazer, por exemplo, achar que a solução está na uberização, transformar todo mundo em trabalhador nos moldes, nos modelos do Uber, né? Porque ali continua tendo uma relação de exploração do trabalho alheio. O desafio é como é que a gente trabalha a geração de renda, como é que a gente trabalha uma economia que não seja uma economia da apropriação e da expropriação do trabalho e da expropriação do que a Mãe Terra tem a nos oferecer, né? Bom, e por último, ainda com relação aos ODS, especificamente a esse objetivo 8, é que nós estamos vivendo a era do capital improdutivo. Quando ele fala da ideia do emprego pleno e produtivo, aí tem uma contradição do próprio capitalismo, que é, há algum tempo, a gente vem vivendo a experiência de que a prioridade não está no capital que produz, mas no que Ladislau Dalbo vai chamar de capital improdutivo. O capital especulativo, o capital financeiro, aquele que está no mercado financeiro, que está nos bancos, que são, inclusive, os que mais lucram no modelo atual, né? Então, tem algumas inquietações aí que são apresentadas para a gente, eu estou trazendo isso como partilha para a gente conversar posteriormente. A outra coisa é que a gente tem uma discussão que não é nova, mas que tem encontrado muita resistência, que é a ideia de que é uma coisa chamada de desenvolvimento sustentável, né? As ilusões do desenvolvimento sustentável, a gente não vai ter tempo para fazer um mergulho maior nisso, mas eu queria trazer aqui para vocês duas provocações. Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele, pelo menos aquele que a gente conhece mais, aquele que foi mais difundido mundialmente, é aquele que foi estabelecido em 1987, no relatório da Comissão Brundtland, que afirma tratar-se de um processo, eu vou abrir aspas aqui, que busca satisfazer as necessidades e aspirações do presente, sem comprometer, a possibilidade de gerações futuras para atender às suas necessidades. Esse é o conceito bonito, romântico, poético que foi apresentado para a gente naquele relatório construído em 1987 e que foi apresentado ao mundo como a grande esperança, a grande salvação. Não é à toa que o nome do documento, o nome do relatório era Nosso Futuro Comum, né?
Aí tem um equatoriano chamado Carlos Rara, um amigo que me é muito querido e que já teve, inclusive, com a gente aqui no Cariri em alguns momentos, na Semana Freiriana, depois, num momento, num encontro mais específico lá na Universidade Federal do Cariri, e um cara com quem eu tenho um processo de partilha muito intenso. A gente troca artigos, figurinhas, né, ideias muito frequentemente. E o Carlos Rara, ele refere-se ao conceito de desenvolvimento sustentável apresentado naquele relatório como uma atrativa ideologia neoliberal. Eu estou aqui abrindo aspas para Carlos Rara, uma atrativa ideologia neoliberal que não logrou manter o equilíbrio entre a produção material e a conservação dos recursos naturais. E aí ele diz, de novo, abro aspas para o Carlos Rara, bonito conceito, só que a lógica da distribuição se apoiou no crescimento que esteve e está submetido à dinâmica dos mercados financeiros, fontes de desequilíbrios. Então, Carlos Rara tem uma discussão muito legal. Essa fala do Rara, inclusive, está num documento de um evento que eu participei em 2015, junto com ele, e com outras tantas pessoas, que foi o 10º Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial realizado pelo IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, era o organismo do qual eu estive consultor por alguns anos, e esse encontro aconteceu em Salvador. Bom, somando-se a Carlos Rara, o Leonardo Boff, que é autor de um livro chamado Sustentabilidade, o que é e o que não é uma literatura que eu recomendo para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais nisso. Eu vou aqui citar textualmente Leonardo Boff, porque eu acho que é importante, é necessário. Tá? Boff afirma que a expressão desenvolvimento sustentável representa uma armadilha do sistema imperante. Assume os termos da ecoecologia, portanto, da sustentabilidade, para esvaziá-los. Assume o ideal da economia, portanto, essa ideia de crescimento, mascarando a pobreza que ele mesmo produz. De novo, seguindo com aspas para Leonardo Boff. O desenvolvimento realmente existente é linear, crescente, explora a natureza e privilegia a acumulação privada. É a economia política de viés capitalista. A categoria sustentabilidade, ao contrário, provém das ciências da vida e da ecologia, cuja lógica é circular e includente. Representa a tendência dos ecossistemas ao equilíbrio dinâmico, à interdependência e à cooperação de todos com todos. Vou finalizar, então, com a citação de Boff, dizendo: suas lógicas se autonegam. Uma privilegia o indivíduo, a outra o coletivo. Uma enfatiza a competição, a outra a cooperação, ou mais que isso, a solidariedade. Uma a evolução do mais apto, a outra a coevolução de todos interconectados. E Leonardo Boff finaliza com esta ênfase. Por que eu estou trazendo isso para a nossa conversa? Porque, embora eu reconheça a importância, e eu estou um pouco provocando aqui Deladinha para um diálogo que eu acho que a gente precisa aprofundar, né? Embora eu reconheça a importância dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu acho que os objetivos que estão lá postos precisam, sim, na sua grande maioria, ser assumidos pelas coletividades, pelos indivíduos, inclusive pelos futuros gestores municipais. É importante que a gente faça isso afastando-se da ilusão do desenvolvimento sustentável. O Ailton Krenak nos alerta para isso e diz que a ideia de sustentabilidade neste sistema é uma ilusão. Porque se a gente mantém essa mesma lógica, é apenas uma apropriação de uma utopia, de um sonho que acaba sendo usado em favor do velho modelo, né? E essa armadilha é presente, ela é frequente entre nós. Bom, eu vou tentar aqui, no tempo que me resta, eu acho que já não é mais muito, trazer uma perspectiva mais prática, mais objetiva de como a gente pode. Lembre-se que o mote da nossa prosa de hoje é um olhar sobre o porvir e pensando isso a partir, né, dessa transição entre a utopia e os fazeres possíveis. Eu vou então trazer um pouco de um fazer possível que está em transição, está em construção aqui entre nós.
A Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, vocês sabem, é uma organização da qual eu faço parte, e atualmente estou como diretor, como a Adelaide disse na apresentação. A gente trabalhou durante algum tempo, e aqui eu queria registrar, além de, né, a Socorro, que está aqui com a gente, também é da EPUCA, inclusive fundadora, é hoje atualmente diretora financeira da entidade. Eu vi que Régia, que é a nossa companheira de caminhada e também associada da EPUCA, está aqui com a gente. Eu não sei se tem mais algum associado, mas enfim, queria aproveitar para abraçar essa companheirada toda e dizer que eu estou com saudade, viu, Régia? De Socorro não, porque Socorro a gente mata a saudade todo dia, né? Aqui mais perto. Mas, enfim, estou com saudade danada dos nossos encontros, dos nossos diálogos, né? Bom, mas vamos lá. A Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, durante algum tempo, trabalhou na construção de um projeto chamado Comunidades Cuidadoras. E o que é o Comunidades Cuidadoras? Eu vou fazer aqui uma síntese. Ao mesmo tempo, ele é uma proposta metodológica de planejamento participativo e um referencial pedagógico de percurso formativo que toma por base os saberes e os fazeres da própria comunidade, o potencial interno, o potencial endógeno, como a gente chama na academia, do lugar e a construção de redes de solidariedade e parcerias institucionais. Vocês percebem como Comunidades Cuidadoras está intimamente ligado a tudo aquilo que Deladinha provocou para a gente hoje, né? Ele está ligado à perspectiva da vida em comum, da comunhão, da partilha. Ele está ligado à dimensão do cuidado, ele está ligado a olhar para o lugar onde a gente vive, a reconhecer este lugar com a sua potência, com a sua força, e ele traz a dimensão da rede, que é fundamental para que a gente possa construir um mundo novo. E eu estou falando aqui não só da rede, dessa rede física que a gente pode construir, seja de comunicação, seja da rede de cooperação entre organizações, mas também, e talvez principalmente, da rede de afetos, daquilo que nos une pela subjetividade, daquilo que nos sustenta pela subjetividade, tá certo? Bom, e aí vou para as últimas anotações que eu fiz aqui para a nossa conversa, né? Porque aí tem uma questão, quais são as questões centrais que orientam comunidades cuidadoras, que, como eu disse antes, é ao mesmo tempo uma proposta metodológica, né? E um jeito, um referencial pedagógico para a gente fazer acontecer uma outra perspectiva de comunidade. Primeiro, para construir comunidades cuidadoras, a gente propõe a construção de um pacto. Aliás, se tem uma coisa que a gente é bom, é de inventar sigla, de inventar apelido para as coisas, né? O que é o pacto? É um plano de ação comunitário, territorial e organizacional. Ele é um plano de ação comunitária porque ele parte da dimensão da comunidade, da vida em comum, onde todos e todas têm um papel nesse processo. Né? A ideia de comunidade é aquilo que nós temos de elementos que nos juntam. Isso não elimina a diferença, a diversidade. Pelo contrário, a diferença e a diversidade fazem parte deste todo, mas a gente se junta a partir daquilo que nos aglutina, que nós temos em comum. Ele é territorial porque ele parte da ideia de que este processo de planejamento participativo deve se dar a partir de um dado território. E território não é recorte geográfico. Recorte geográfico é espaço. Território é lugar de identidade, território é lugar de conflito, território é lugar de encontros e de desencontros, é lugar de afetos e desafetos. Portanto, o território é algo que pulsa numa dinâmica que a gente, às vezes, nem consegue perceber. Tá? E a terceira dimensão é a dimensão organizacional, porque aí a gente entende que é fundamental que o projeto se comprometa em fortalecer as organizações locais para que, quando a equipe que está lá facilitando esse processo, seja a universidade, seja a Escola de Políticas Públicas, quem quer que seja a equipe da prefeitura, ao sair de cena, as organizações locais, a Associação de Moradores, o grupo de mulheres, o grupo de jovens, as igrejas,
E há igrejas em todos os sentidos, igrejas inclusive, né, estou falando aqui de igrejas católicas, igrejas protestantes, os terreiros, enfim, todos os espaços de expressão da fé que a comunidade vive, esses espaços sejam fortalecidos para seguir a caminhada. E para construir comunidades cuidadoras, para iniciar o percurso, que é um percurso formativo para a comunidade e para a equipe, a gente parte de 3 perguntas. A primeira delas é, pegando aí carona numa provocação do padre Ibiapina, quando Ibiapina resolveu correr os sertões nordestinos, construindo casas, igrejas, né, capelas, barragens, enfim. Ele juntava as pessoas, eu já falei disso aqui em encontros anteriores, e começava com uma pergunta que era: o que é que nós podemos fazer por nós mesmos hoje? Essa é a primeira pergunta geradora. A segunda pergunta é: o que é que o Estado tem que fazer? O que é responsabilidade do Estado, poder público, seja a prefeitura, seja a Câmara Municipal, seja o governo do Estado, seja o governo federal, seja o Congresso Nacional, mas enfim, o que é papel do Estado, através de suas instituições, fazer? E como é que a gente se mexe, se move na direção de cobrar, de pressionar politicamente para que este direito seja assegurado? Né? E a terceira pergunta é: o que é que nos aglutina, o que é que nos junta, o que é que nos aproxima? Eu tenho usado muito o exemplo da mortalidade infantil. A mortalidade infantil na comunidade não pode ser uma preocupação, uma responsabilidade ou um problema a ser enfrentado apenas pela equipe de saúde da família ou pela família daquela criança. A mortalidade infantil, se a gente está comprometido eticamente com a vida, é problema de todo mundo, do comerciante, da associação de moradores, das igrejas, das escolas, de todo mundo que está ali naquele território. Porque nós não podemos entender como aceitável que uma criança morra por desnutrição antes de completar 1 ano de idade ou em qualquer idade. Né? Então, essa a provocação. E aí, por último, para fechar um pouco essas reflexões iniciais, o Comunidades Cuidadoras se pauta num desafio. Qual é o desafio? O poeta nos ensina que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, é preciso que a gente vá realizando ao longo enquanto a gente conversa sobre o porvir, a gente vai fazendo acontecer algumas coisas. As ações concretas, elas servirão para nos animar a seguir a caminhada. E o que é essa ação concreta? Lembra aquilo, né? O que é que nós podemos fazer por nós mesmos? De repente é um mutirão para pintar a sede da associação, ou de repente é um mutirão para pintar as capelas, as igrejas, independente da fé. Imagine a boniteza que seria a gente ter, neste final de semana, nós vamos fazer o mutirão para pintar a igreja católica. No próximo final de semana, o mutirão com todo mundo, católicos, protestantes, vai ser para a gente pintar a igreja, a Assembleia de Deus que está lá na comunidade. E no terceiro final de semana, o mutirão vai ser para a gente cuidar do terreiro de Mãe Preta. Entendesse? Assim, é isso que a gente está propondo, é que a gente consiga partir do que nos aglutina, do que nos junta. Né? Nós não podemos ter a religião, o religare, a nos separar. Isso é burrice. Isso é desumano, no sentido mais profundo da palavra humano, porque isso nos afasta do cuidado, do acolhimento, da partilha, da comunhão. E é isso que nos faz humano. Nós não nascemos humano, a condição humana não é uma condição biológica. Nós nascemos animais, biologicamente. O que nos faz humano é uma construção coletiva. Por isso que a gente fala em desumanização. Então, as provocações eram essas, né? Eu trago por último essa ideia do Comunidades Cuidadoras para a gente pensar num porvir possível, tá? Outra coisa, tem essa concepção, essa metodologia desenvolvida por nós enquanto Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, mas ela não é receita de bolo, ela não é algo final, pronto e acabado. Cada lugar vai ter o seu jeito próprio de fazer. O que a gente está trazendo aqui é uma provocação, é um convite a sairmos do lugar, a nos movermos,